de petróleo que já não interessa mais a Petrobras fazer. Então a Petrobras não fica forçada a entregar esses campos, então a gente não teria esse risco da empresa deixar de atuar na Bahia, é isso? Nenhum risco, absolutamente nenhum. O projeto diz que a Petrobras poderá devolver esses poços num montante até o equivalente 100 milhões de barris de petróleo e, caso faça isso, em comum acordo com a ANP, não pode fazer se a ANP não concordar, as empresas independentes entram nesse mercado e continuam explorando as atividades econômicas que não interessam mais à Petrobras. Portanto, isso torna, constrói uma possibilidade dessa atividade econômica continuar existindo, os municípios continuarem recebendo royalties e os estados se beneficiando. Portanto, acho que precisa um esclarecimento melhor sobre o conteúdo dessa emenda. Deputado, porque inclusive a Petrobras tem dito, inclusive vinculado ao Parque Tecnológico de Salvador, de instalar uma unidade do CENPES, do Centro de Pesquisa da empresa, que seria justamente uma unidade de pesquisa de campos maduros. Então, quer dizer, há aparentemente também o interesse da empresa em investir, em tornar esses campos mais rentáveis, não? Pois e nós queremos que a Petrobras faça isso, estimulamos a Petrobras a fazer isso, queremos que a Petrobras cresça. Mas como a Petrobras está focando no pré-sal, porque é o grande desafio que o Brasil vai ter nos próximos anos, a Petrobras está envolvida nisso, e em todas as atividades econômicas no nosso país, há espaço para o grande e para o pequeno. E sempre houve uma legislação que diferenciou o tratamento entre grandes e pequenos. No petróleo também isso pode acontecer. O que a emenda propõe é criar condições favoráveis para a pequena entrar, sem nenhuma competição com a Petrobras. Muito ao contrário. Fazendo com que a Petrobras se especialize, se envolva, se dedique a isso. Pesquisa, refinarias e, inclusive, prospecção e produção de petróleo em campos terrestres. Deputado, a gente tem agora a pergunta da jornalista Silvana Oliveira. Deputado, o Sindicato dos Químicos e Petroleiros alega que essa medida pode acabar com mais de 6 mil postos de trabalho ligados ao setor. O senhor também acredita numa possibilidade de desemprego ligado a esse projeto de mudança? Silvana, a intenção do projeto é exatamente construir caminhos para gerar mais empregos, manter os empregos que tem e criar espaço para as empresas pequenas atuarem nesse mercado, produzindo mais empregos. Eu tenho muito respeito pelo Sindicato dos Trabalhadores, vim daí, sou dessa luta, assinei um projeto de lei feito pelos sindicatos e pela FUP para reestatizar a Petrobras. O projeto de lei 5891 de 2009 tem a minha assinatura entre outros parlamentares. Infelizmente, nós não temos força política na sociedade brasileira para retomar aquele desmonte que se fez na década de 90. Se não temos força para isso, temos que ver qual a melhor forma de garantir os espaços da Petrobras e espaços de outros setores econômicos. É isso que nós estamos trabalhando para construir. Ok, deputado, a gente vai para um rápido intervalo e volta já com entrevista coletiva. A entrevista coletiva está de volta e o meu entrevistado é o deputado federal pelo PCdoB, Daniel Almeida. Deputado, o seu partido é conhecido por ter uma militância forte, fiel e muito atuante durante a campanha eleitoral, inclusive na boca de urna. Tem feito, inclusive, bastante trabalho nesse sentido nos comícios, enfim. Há alguma preocupação dessas alianças com antigos adversários, como o caso do ex-governador Otto Alencar, acabar espantando a militância do PCdoB da campanha desse ano? Olha, nós sempre enxergamos o horizonte e os objetivos que nós queremos alcançar. O Brasil está construindo um bom projeto, a Bahia também, e não dá para fazer isso sozinho. O Lula só ganhou a eleição quando foi capaz de atrair aliados. Na Bahia, Wagner só ganhou a eleição quando foi capaz de atrair aliados. E agora no governo, são eles que estão vindo nos apoiar. Nós não estamos abrindo mão de nenhuma tese, de nenhum projeto que defendemos historicamente para aderir a programas e a projeto deles, né? Eles estão vindo nos apoiar, alguns, eu acho que por convencimento de que aqui se conduz os destinos da Bahia para melhores caminhos, né? Outros talvez nem tanto. Portanto, a militância tem muita convicção
do significado de darmos continuidade a esse projeto que estamos participando, né, e se empenhará com absoluto entusiasmo. Agora o senhor falou que não abre mão de antigas bandeiras, de teses históricas, mas como os comunistas têm visto essa flexibilização, por exemplo, sim, de algumas bandeiras, como é o caso das parcerias público-privadas para a administração de hospitais, de rodovias? Quem está no governo tem que encontrar mecanismos para dar resposta àquelas demandas que chegam. Isso não quer dizer que você abriu mão das bandeiras históricas, você buscou caminhos que naquele momento, naquela circunstância, são possíveis, são os que estão ao alcance para dar resposta. O que não pode é haver a demanda por saúde e nós não temos condições de oferecer hospitais, pessoal qualificado para fazer esse atendimento. E às vezes demora de você fazer por concurso, com os mecanismos que são corretos, são importantes que sejam preservados, mas a dor, a fome, né, a necessidade de políticas públicas exige que se dê respostas mais rápidas, né? Então, são pequenos atalhos que às vezes você tem que construir. Isso não quer dizer que a gente está abrindo mão daquilo que é central, né? Daquilo que nos identifica, daquilo que nos orientou e que vai continuar nos orientando historicamente. A gente vai ouvir agora a pergunta do jornalista Arnaldo Ferreira. Deputado, com tantas denúncias de corrupção, nepotismo, clientelismo envolvendo alguns parlamentares, inclusive do Congresso Nacional, como motivar parte do eleitorado baiano que anda frustrado com os partidos políticos? A política não vive um bom momento. Nós temos que fazer um grande esforço para que a nossa juventude, o nosso povo, não perca a esperança, não se desiluda com o caminho da política. Isso é um caminho perigoso. Portanto, a responsabilidade de todos nós, da sociedade, da imprensa, é muito grande. Se nós afastarmos as pessoas de bem do espaço da política, ele vai ser ocupado por outros. Portanto, é um desafio muito grande. O Congresso Nacional está tomando medidas. Na próxima semana, espero, nós vamos votar, por exemplo, o projeto Ficha Limpa, criando mecanismos para inibir a presença de pessoas que não estão eticamente, moralmente e do ponto de vista, inclusive, da visão judicial, da sua condição de isento, né, de processos, se apresentando para a disputa eleitoral. Nós vamos criar, portanto, mecanismos que possa inibir e dificultar que pessoas não qualificadas possam se apresentar para a disputa eleitoral. Então, mesmo que o senhor não estivesse diretamente afetado, seria contra o movimento Não Reeleja Ninguém? Óbvio que esse não é caminho. Não reeleja ninguém. Imaginem, qual o caminho então? Qual a saída então? Qual a alternativa que nós podemos construir se as pessoas se desiludem e deixam de participar daquela que é a festa da democracia? O processo eleitoral tem defeitos, tem muitas distorções, tem muitas mazelas, mas é nessa caminhada, é nessa trajetória que o Brasil tem avançado. O Brasil não está andando para trás, está indo para frente, em função do processo de enlarguecimento dos espaços democráticos que estamos vivendo hoje. Ok, deputado, a gente vai para mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o último bloco do Entrevista Coletiva. Estamos de volta com a Entrevista Coletiva e o meu convidado é o deputado federal Daniel Almeida, do PCdoB. Bom, deputado, mais de 20 anos depois da redemocratização, o PCdoB ainda sofre algum tipo de preconceito daquele tempo em que chamar alguém de comunista era uma ofensa? Acho que não. Acho que o Brasil amadureceu muito nesses 20 e poucos anos de redemocratização do país. E o PCdoB está perfeitamente inserido na cena política brasileira, dialoga com todas as forças políticas, se organiza no movimento social, está presente no governo federal, está presente em vários governos estaduais, dirige muitas prefeituras pelo Brasil afora, está organizado aqui na Bahia, por exemplo, em 360 municípios. Não há esse preconceito que os setores da sociedade brasileira sempre
tentou carimbar o PCdoB e outros partidos. Eu acho que a eleição de Lula deu conta de resolver muitas dessas questões que perduravam na sociedade brasileira há tanto tempo. Ao eleger um operário, e esse operário fazer o que está fazendo, se apresentando no Brasil para o mundo como tem se apresentado, permitiu que superássemos grande parte desses preconceitos. Ainda temos muitos, mas em relação aos comunistas nós não nos sentimos como vítima desse preconceito. A pergunta agora é da jornalista Renata Maia. Boa noite, deputado. Para o senhor, o que impede o PCdoB, o seu partido, em ampliar as candidaturas majoritárias? Olha, Renata, nós tivemos, pela nossa formação, ao longo da nossa história, uma dedicação muito forte à organização dos movimentos sociais. Tivemos uma presença muito forte, historicamente, dos movimentos sociais, que era muito difícil atuar institucionalmente, disputar governos, prefeituras e mesmo disputar o parlamento. Então a nossa prioridade era essa. Demoramos de entrar nas disputas institucionais. Isso faz parte da nossa trajetória, da nossa cultura. É coisa do passado. Hoje nós estamos plenamente inseridos no contexto da estrutura partidária brasileira, não concordamos com ela, achamos que precisa fazer mudanças e queremos fazer disputas majoritárias. Estamos fazendo, já temos um senador, esse ano disputaremos o Senado em muitos estados brasileiros, vamos disputar o governo do Maranhão e temos disputado muitas prefeituras. Então, estamos superando essa trajetória para conduzir o partido à disputa em todos os níveis no cenário eleitoral brasileiro. Deputado, a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, ela não pode aumentar o nível de desemprego, principalmente numa cidade como Salvador, numa região que a gente já tem mais de 300 mil desempregados, e muitos deles dispostos a fazer qualquer coisa para conseguir um emprego? Pois é, esse é um preconceito que ainda não conseguimos superar. Essa ideia de que distribuir renda, de valorizar o trabalho, pode gerar dificuldades na economia. Todas as vezes que nós tentamos avançar nos direitos dos trabalhadores, enfrentamos forte resistência. A jornada de trabalho é uma dessas. A jornada de trabalho gera empregos. Todos os dados demonstram isso. O Diese calcula e demonstra com absoluta clareza. A redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais geraria em torno de 2,5 milhões de novos empregos. Além disso, as pessoas se qualificariam mais, teriam mais tempo para se preparar para a diversidade tecnológica que o mundo do trabalho apresenta hoje. Diminuiríamos o número de acidentes, que hoje é muito elevado, né? Portanto, a redução só melhora. Agora, os preconceitos são grandes. Como fizeram com o salário mínimo? Dizia que o salário mínimo não podia ser aumentado porque o povo as pequenas empresas não suportavam. Aumentou. E a gente viu que o resultado é positivo. Deputado, bem rapidamente, só para a gente concluir. O presidente Lula, um tempo atrás, disse que não dava para ser comunista com mais de 50 anos. É possível? É possível começar a ser comunista desde cedo, com 5 anos, e chegar a 100. Isso não está relacionado com a idade. O Lula é uma figura extraordinária. Ele faz esse tipo de análise, comparações. Ele tenta exprimir de uma forma o seu pensamento para chegar mais próximo das pessoas. Acho que ele não foi feliz nessa colocação. Claro que as ideias, elas não envelhecem. Elas são sempre ideias que podem ser transmitidas por jovens e por pessoas mais idosas, e o seu conteúdo é que interessa. Acho que o Lula não estava feliz, não foi feliz nessa colocação. Ok, deputado, muito obrigada pela sua presença. Uma boa noite. Uma boa noite. O Entrevista Coletiva fica por aqui. Um ótimo fim de noite e até o próximo domingo.